Boa noite, amados irmãos aqui conosco. É uma alegria, um privilégio estar mais uma vez na casa do Senhor para juntos ouvir a Sua palavra. Também aos amados que nos acompanham, esse trabalho pela transmissão via internet. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos nessas terças-feiras estudando as cartas da prisão, cartas que Paulo escreveu às igrejas quando estava preso, e Colossenses é uma delas. Colossenses capítulo 1, nós vamos fazer a leitura hoje, iniciando no verso 13 até o final do verso 23. Colossenses capítulo 1, verso 13 ao final do verso 23. Os irmãos acompanhem, podem ler juntos também, e no final nós faremos uma breve oração. Então assim diz a palavra do Senhor, Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações. Pai, nessa noite nós te louvamos porque temos o privilégio de poder chegar na tua casa, esse local separado para adoração ao Senhor, para louvor, para oração e também, Senhor, para recebermos a instrução da tua palavra, o alimento para as nossas vidas. Somos sabedores do poder que a tua palavra tem para cada um de nós. E assim, Pai, nós te pedimos que o teu Santo Espírito, ele realmente seja aquele que vai nos ensinar nessa noite. Reconhecemos a nossa dependência, a nossa incapacidade, a nossa mesmo total dependência do Senhor. E assim, Pai, usa a tua palavra para a edificação da tua igreja aqui presente e também os que estão nos assistindo. E se porventura, Pai, entre nós alguém, um amigo,
também que alguém que esteja nos assistindo, que ainda não tem a salvação, que hoje seja o dia da salvação. Entregamos tudo em tuas mãos para a honra e glória do teu santo nome, no qual te pedimos essas bênçãos, no mesmo nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, irmãos e amigos que estão nos ouvindo. Nós iniciamos a carta, primeiramente, com uma saudação do apóstolo Paulo àquela igreja ali em Colossos. Depois, Paulo faz uma oração de gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos, pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pelo amadurecimento deles na fé, depois que realmente eles ouviram, entenderam e receberam o Evangelho da graça. Então Paulo faz essa oração de gratidão e depois ele continua com uma outra oração, mas agora é de petição a Deus. Nós vimos essa oração que Paulo mesmo pede, né, que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria, compreensão, entendimento, para que eles possam realmente cumprir a vontade de Deus em suas vidas, viver realmente do modo digno do Evangelho, agradando a Deus e produzindo e frutificando em toda boa obra. E Paulo termina essa oração pedindo que eles transbordem também no pleno crescimento do conhecimento realmente de Deus, conhecendo a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, do Espírito Santo, para que haja realmente amadurecimento da fé. Então, depois dessa oração, Paulo, a partir do verso 13 em diante, ele vai tratar de orientação à igreja, né, instrução, ou seja, ensino, que nós falamos doutrina. Paulo vai mesmo doutrinar a igreja. E o motivo maior, irmãos, é realmente não só do Paulo, mas ele externa isso, a preocupação que ele tinha com todas as igrejas de Deus. Ele, escrevendo aos Coríntios, ele diz, fora as coisas exteriores que acompanham, né, as lutas no meu ministério, mas uma grande preocupação que ele tinha era realmente com toda a igreja de Deus. Em que sentido? Em todos os sentidos, mas especialmente porque aqui no capítulo 2, no versículo 8, você vai ver, nós vamos chegar lá, e esse é o foco mesmo que deixava muito Paulo assim preocupado. Ele diz aqui, olha, Colossenses 2:8, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Já era, né, corrente, até no meio do início da igreja, vamos dizer assim, do caminho do povo de Deus, do cristianismo em si, os ataques, as falsas doutrinas, os ensinos filosóficos, os ensinos mundanos. Então Paulo aqui quer mesmo que a igreja amadureça, né? Ela cresça no conhecimento. Por quê? É a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, o ensino das coisas de Deus, a doutrina que vai fortalecer a igreja. E aí nós trazemos uma aplicação individual, pessoal. Nós vamos crescer na fé, nas coisas de Deus, conhecendo mais a pessoa
do nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Deus, a pessoa mesmo da Trindade, né? A fé, ela vai desenvolver. Lembra que no estudo passado nós tratamos disso, corrente mesmo dos discípulos, dos apóstolos, ensinar. Aliás, Jesus, né, ele deu essa comissão à igreja. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, o evangelho da salvação, mas ensinando-os, né, a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E o ensino da palavra de Deus, a doutrina, né, a perseverança na instrução é que vai fortalecer a fé e nos livrar dos falsos, dos inimigos de Deus, dos inimigos realmente da obra de Deus. Então é nesse contexto que a partir de agora, né, nós vamos tratar mesmo do ensino, da instrução, da orientação, que é isso que ele faz, né, com essa igreja. Mas olhando, né, o grande perigo, ele diz: olha, cuidado, tenham muito cuidado, porque, amados, há os adversários de Deus. Aliás, o adversário, né, o inimigo de Deus, realmente é o diabo, é Satanás. E ele tem um propósito, né, de sempre desfazer a obra de Deus, destruir as coisas de Deus, diminuir a importância de Deus, difamar a sua palavra. E logo, sim, no primeiro século, né, da igreja, havia, como nós lemos aqui, né, as filosofias humanas, as sutilezas, as tradições, os rudimentos desse mundo. E um dos maiores ataques era contra mesmo a pessoa de Jesus Cristo. Até hoje, né, é muito atacado abertamente. Foi um grande homem de Deus, né, foi um profeta, foi um sábio, mas não como sendo Deus, né? Isso é negado até hoje. E Paulo tinha essa preocupação muito grande. O próprio Senhor Jesus, eu vou assim gastar um pouquinho de tempo insistindo nisso, porque ainda vemos isso nos nossos dias e temos que ter cuidado, atenção. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus, né, se você ver aqui em Mateus, no capítulo 7, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, esse cuidado que Paulo está chamando a atenção, Jesus está dizendo assim, olha, Mateus 7,15, acautelai-vos, é a mesma palavra, cuidado, né? Acautelai-vos. De quem? Fiquem atentos, né? Dos falsos profetas, dos falsos mestres, que se vos apresentam disfarçados como ovelhas, são falsos, mas por dentro são lobos roubadores, né? Tem uma roupagem de falsidade, um falso ensino, um palavreado cativante, mas por dentro são lobos roubadores. E tem um propósito, né? Diz aqui, olha, pelos seus frutos os conhecereis. Então vai ser conhecido pelos frutos que produzem. Aliás, toda árvore é conhecida pelo fruto que produz, né? Então Jesus está dizendo, olha, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Olha, irmãos, isso falando de mestres falsos, até de pessoas que se dizem que estão fazendo a obra de Deus, né? Pregando nos púlpitos, andando com Bíblia na mão,
Mas Jesus aqui chama a atenção, diz, olha, verso 19, toda árvore não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, vai ser provado, eles vão ser provados, né? Por esse comportamento, por esse procedimento. E assim, pois, pelos seus frutos vos conhecereis. Veja, ele identifica que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque muitos estão dizendo, chamando Deus de Senhor, Jesus Cristo de Salvador, mas Jesus está dizendo, muitos que dizem isso não entrarão no reino de Deus. E aí vai dizer o motivo, né? Diz aqui, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é por dizer, irmãos, mas é por fazer, né? Muitos dizem, mas não fazem. Muitos professam, mas não vivem. Então não é por dizer, eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu fiz uma decisão. Isso não salva ninguém. Fui batizado, sou da igreja A, B, C, frequenta Hebron. Isso não garante, nem a mim, nem a você, a salvação, né? Mas o que garante é o fazer, o agir, a vontade de Deus. E nós trabalhamos, até falamos sempre, né? Deus tem a sua vontade para cada um de nós. Deus quer, né, que nós façamos a sua vontade. O problema é que nós somos desobedientes e não fazemos a vontade de Deus. Mas aqui o Senhor Jesus diz, olha, eles não fazem, não é a minha vontade, apesar de professarem. E ele diz por quê, olha, verso 22. Muitos naquele dia, vai ter um dia em que Deus vai julgar. Cada um de nós vamos nos apresentar diante de Deus. Cada um vai prestar conta de Deus, né, da sua vida. Não adianta falar que foi A, B, C, D, ninguém vai, não. Cada um de nós vamos prestar contas diante de Deus e responder pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas práticas diante do reto juiz. E aqui Jesus está dizendo, muitos naquele dia hão de dizer, mas Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Pregamos, falamos no teu nome. Jesus não vai negar a essas pessoas. Sim, falaram, né? Continua eles. Em teu nome não expelimos demônios? Fizeram, né, sinais até. Lembra que os falsos, lá no Egito, os magos fizeram sinais semelhantes ao que Moisés fez. Não se admire, não. Alguém que faz sinais, expulsa demônios, faz milagres em nome de Deus. Porque tem um Deus, né, verdadeiro, mas tem outro Deus. Em que nome de Deus é feito? A Bíblia fala do Deus desse século, que Ele é poderoso, tem poder de fazer sinais e prodígios, né? Mas dá mentira. Então Jesus disse, em teu nome não fizemos muitos milagres? Fizeram, mas não no nome dele, né? Usando o nome dele. Porque olha a resposta, é devastadora para essas pessoas. Ele diz, então lhes direi explicitamente, não, é sem rodeio, nunca vos conheci. Ele não disse, um dia eu te conheci, mas você desviou, não te conheço mais, não.
nunca vos conheci. E aí ele fala, olha, apartai-vos, né? Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Então aqui está o teste, não é? Quem vai entrar no reino de Deus e quem não vai. Quem faz a vontade de Deus não pratica a iniquidade, não vive na prática do pecado, porque sobre este foi colocada a divina semente. Olha aqui, 1 João, no capítulo 3, 1 João, no capítulo 3, diz aqui, olha, 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Bem claro, né? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Está falando de Jesus Cristo. E a mensagem nem era essa hoje à noite, não sei nem, Deus sabe, né? Mas nós vimos que ele, né? Nele, é o Paulo evidenciando isso. Então, está falando ele, né? Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. É a preeminência de Jesus, a perfeição, o poder, tudo que nós vamos falar, né, a partir de agora, dessa pessoa, ele, que Paulo diz, nele, né? Mas João está dizendo aqui, olha, nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Interessante. Então, todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando, não vive na prática do pecado. Todo aquele que vive pecando, olha só, amados, não no viu, nunca viu Jesus verdadeiramente, né? Porque Jesus não pecou, Jesus é santo, é puro, e quem viu verdadeiramente Jesus não vive, né, na prática do pecado. Mas aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Não é? Vai libertar de quê? Do pecado. Libertar da punição do pecado e até do poder do pecado. Por isso que a palavra de Deus afirma que aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado, né? Pode cair, né? Mas viver na prática, é isso que está dizendo aqui, olha. João diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Preste bem atenção, né? Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Está escrito aqui: do diabo. Muitas vezes é duro, né? Quando se prega quem não é filho de Deus é filho do diabo. Parece até uma ofensa, né? E para quem se está nessa vida aqui, não tem que receber como ofensa não, porque é filho do diabo, sim. A palavra de Deus diz, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo, ele vive pecando, ele é pecador desde o início, né? A velha serpente, o dragão, a antiga serpente, ele veio com esse propósito, para pecar, para matar, para roubar, para destruir. Então, olha, porque o diabo vive pecando desde o princípio, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, ele, né, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo veio com esse propósito.
a destruir, né? Derrotar mesmo o diabo. Lá em Colossenses diz, ele derrotou os principados, as potestades, expondo-os eles, né, através da obra ali da cruz. Mas diz aqui, olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ou seja, não pode viver na prática do pecado. E é isso que Jesus está dizendo para aqueles lá, que era uma falsa religião, não eram falsos, eram hipócritas, porque eles viviam na prática do pecado e diziam que era, né, como religiosos. Então diz aqui, olha, verso 10: nisto são manifestos os filhos de Deus. É visto, né? É conhecido a árvore pelos frutos que produz. O Filho de Deus, ele manifesta não pela palavra que ele fala, mas pelas ações, pelas obras que ele pratica, que ele é Filho de Deus. E os filhos do diabo também pelas obras que praticam, né? Então diz, olha, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. Então, amados, quando Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, está bem claro, né? Então, muito cuidado com os falsos, os mentirosos, os enganadores. E os apóstolos de Jesus, né, que foram mesmo os homens comissionados a levar o evangelho e ensinar a doutrina, a palavra de Deus, eles tinham por obrigação alertar a igreja, né, acautelai-vos dos falsos. E nós vamos ver isso aqui. Eu disse que eu ia gastar um pouquinho de tempo, né, com isso, mas vamos ver aqui. Filipenses agora, né? Filipenses, quando algumas passagens. Filipenses nós estudamos anteriormente. Paulo diz assim, olha, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, e no versículo 1, Paulo vem falando realmente das coisas de Deus, ensinando, e diz, olha, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, Paulo estava dizendo para ele que não tinha nenhum problema, não é? Ele ser conhecido como pastor repetição. Ele repetia, ele falava, ele, né, ensinava, ele voltava de novo a dizer, ele voltava de novo a escrever. Então ele dizia, não me desgosta isso não, né? Porque para vocês é segurança que eu escreva as mesmas coisas. E aí vem, olha, o assunto que ele está tratando. Acautelai-vos. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Tá vendo? É muito importante para nós não sermos enganados, né, por qualquer vento de doutrina. Não sejamos meninos. Então, vamos crescer, vamos nos firmar. Infelizmente, amados irmãos, muitos, né, estão aí até perecendo por falta de conhecimento, por falta de entendimento. É raridade hoje, né, um estudo bíblico assim, pessoas interessadas. Não estão interessados mais não. Mas não sabem o perigo que estão correndo na sua caminhada, na sua vida, na sua luta espiritual.
Porque nós estamos numa guerra, né? Eu tenho tratado aqui nessa igreja, num campo de batalha. Tanto o cristão, né, o nascido de novo, tanto faz a idade, irmão. Não tem idade, não. Você vai entrar num campo de batalha, seja jovem, média idade, né, idoso, todos nós. Vamos para a luta, para essa guerra, para esse combate mesmo espiritual. Aí mais aqui, olha, no versículo 18, Paulo continua, olha, pois muitos andam entre nós. É no meio mesmo da igreja professa, no meio dos cristãos, né? No meio da irmandade, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha que coisa dura, né? Inimigos da cruz de Cristo, que está no meio da igreja. E Paulo diz o motivo: o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, as coisas carnais, né? As coisas temporais. E há grandes movimentos, até no meio das igrejas, que só se preocupam com, né, as coisas materiais. Pare de sofrer, você vai ser bem sucedido, você vai ser empresário, você não vai ter problema, né? Você vai ter saúde, vai ser curado. Essa coisa que, mas no fundo, amados, estão procurando glória para si, enriquecimento para si. Verdadeiros impérios que são formados hoje em dia no mundo inteiro, né? Em nome de Deus, falando das coisas de Deus, mas esquecendo que não estão trabalhando para Deus, mas estão trabalhando com seus próprios interesses. Veja 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Você pode ver, irmãos, a preocupação do Paulo no início das igrejas, né, com todos esses homens de Deus. Timóteo, Tito, Epáfras, Filemon, Silas, todos eles, esses homens que Paulo estava preparando, forjando para continuar, eles eram alertados, né? Diz aqui, olha, permanecesse ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas, a fim de não ensinarem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, característica do verdadeiro obreiro de Deus, né? A admoestação que visa o amor que procede de um coração puro, coração mesmo que tem pureza na obra de Deus, está interessado, né, no crescimento, no desenvolvimento, no ensino, que a pessoa amadureça, né? Então, coração puro, não usar uma igreja, uma congregação para se beneficiar, né? Então, Paulo diz, de uma consciência boa. Essas pessoas não têm uma consciência boa, não, tem uma péssima consciência e uma fé sem hipocrisia. Veja, desviando-se algumas pessoas destas coisas,
perderam-se em loquacidade frívola, em discursos, né? Em discussão, coisas infrutíferas, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Fala aquilo do que sabe, né? Prega aquilo que você vive. Seja um verdadeiro, é isso que Paulo está dizendo. Veja no versículo 18 aqui, olha. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé por uma conduta, né? Uma conduta que não condiz com as coisas de Deus. E dentre esses ele lista, né? Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. E Paulo enfrentou, né, inimigos da cruz, Alexandre e vários, né, inimigos de Deus. Veja no capítulo 4 aqui, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, e veja, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a sua própria consciência. Chega a esse nível, né, de líderes, de obreiros, de pastores, né? Não tem conversa não. Que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis. E por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pessoas que fazem, né? Um monte de determinações que não estão realmente na palavra de Deus. Tenham muito cuidado, acautelai-vos dessas coisas. Veja 2 Timóteo aqui. 2 Timóteo, capítulo 4. Tem vários, irmãos. Eu peguei alguns, né, para os irmãos ter a base daquilo que nós vamos tratar daqui para frente. Paulo diz assim, olha, conjuro-te, eu recomendo, eu incito você a fazer isso, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Então nós devemos pregar a palavra de Deus. E ele diz, olha, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina, né, e ensino, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. E eu não tenho dúvidas não, amados, esses tempos chegaram. Muitos crentes, até admiradores da palavra, não querem mais, né, ouvir doutrina. Querem ouvir coisas que, como Paulo vai dizer, dá coceira no ouvido. Aquilo que querem ouvir, né? Mas a doutrina que exorta, que confronta, que mexe com as nossas vidas, com a minha vida, isso não querem não, né? Querem ser enganados pelos falsos. Vai ser. Está cheio de enganadores aí. Aí Paulo diz aqui, olha, pois haverá tempo
que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, porque a verdade vai mexer, né, com as nossas vidas, com a minha vida. Mas o pastor até dizia, né, que um pastor começou assim, interessado na verdade, na palavra, exortar, né, tratar, falar de pecado, falar de mentira, de adultério, de maus comportamentos. Aí chamaram, né, a liderança: pastor, está acontecendo alguma coisa? Tá bom, o irmão está morando, o salário está dando, quer um carro novo. Não balança a canoa, né? Não balança a canoa. Tá tão bom. Deixa a gente com a nossa vidinha. Domingo a gente vai para a igreja, bate o ponto, vai embora, vai passar a semana fazendo o que eu quero, né, o que eu gosto. Aí domingo o senhor vem cutucar, não faça isso não. Está nesse tempo, irmãos, que os crentes não querem ser mais confrontados com a verdade, né? Porque a verdade vai mexer com a sua vida, com a minha, né? Vai tratar com o nosso pecado. Então Paulo diz: muitos se recusarão a dar ouvidos à verdade para se entregar às fábulas, às mentiras. E tem especialistas aí, né? Tem pastores deixando a mulher e casando com outro, tá tudo normal. Começa logo do pastor, né? Qual é o exemplo que pode dar? E gente grande aí. Não dá certo, separa. O adultério está no meio das igrejas. As coisas erradas. Mas não mexe, né? Deixa quieto. É os falsos. Nós falamos de Jesus, de Paulo. Agora vamos ver o que o Pedro diz aqui. Olha, o Pedro, 2 Pedro, no capítulo 2. Eu estou mostrando para os irmãos, né, que era uma prática dos apóstolos. Fazia parte, eu digo assim, do DNA da pregação dele, né? O que o Pedro escreve aqui? 2 Pedro, no capítulo 2, diz assim, olha: assim como no meio do povo surgirão os falsos profetas, assim também haverá entre vós, isso que chama a atenção, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, né? Devastadoras. Estão tentando amoldar a palavra, aquilo que está se vivendo, até no meio das igrejas. Então, Pedro diz: vão introduzir de forma dissimulada, né, heresias destruidoras, até a ponto de renegarem o soberano Senhor que vos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, a pureza do evangelho. Hoje, muitas vezes é até vergonhoso, né? Eu sou evangélico, eu sou crente. É vergonhoso até falar. Houve uma época que não. Às vezes, sabe, amado, nós escutamos coisas que dá vergonha de um crente estar fazendo, de uma crente. Não era crente, não era da tua igreja, está fazendo aquilo outro. Diz aqui, né? Será infamado o caminho da verdade.
caminho da pureza, caminho da santidade. Muitas vezes nós sofremos, irmãos, e vamos sofrer sim, pelo fato de, né, professar o nome de Cristo. Aliás, o crente ele tem que ser especialista em sofrer, viu? No mundo tereis aflições. Paulo diz, né, que nós devemos nos conformar com os sofrimentos de Cristo, nos apropriar. Peraí, mas esse pastor só fala de sofrimento, de dor. Mas é no meio de todas essas coisas, irmãos, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Vai chegar um tempo em que vai passar, né? É momentâneo sofrimento. Eu estou sofrendo. Quem não está sofrendo aqui? Levanta a mão, quem não está sofrendo? Poxa, que bom. É isso mesmo. Né? Isso é um bom sinal. Nós vamos sofrer para a vitória. Né? Deus está preparando homens e mulheres cascudos, né? Com a casca de jabuti, crentes verdadeiros, crentes forjados. Eu não sei, né? Mas tem uma corrente que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu espero que eu não vou passar, né? Aquele que nos livra da ira vindoura, mas não vou brigar, discutir. Mas se tiver que passar, tem que estar com a casca grossa, viu? Vai ser moleza não. Se tiver que passar, vamos. Se não, amém também, né? Não vamos entrar em polêmica. O pastor Fred dizia que tem o crente de chocolate, né? Dá um sol, começa a se derreter. Então vamos ver. Então, irmãos, olha só, né? Será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza. Avareza, ambição, cobiça. Havia um tempo que você saía para servir a Cristo, né? Você dá tudo para servir. Agora querem tudo para servir. Né? Que darei para o mestre, para a obra de Deus. Agora, o que eu vou receber para ir? Quanto é que eu vou ganhar? Quais são as condições? Tem muitos por aí pensando assim, pensando que ministério, obreiro é profissão, né? Não. Deus recompensa, e muito bem, aos seus verdadeiros, mas esses aqui são movidos por avareza, farão comércio de vós, vai usar vocês, né, para comércio, fazer comércio, tirar, né? Tem igrejas que, irmãos, fica um diácono lá na porta e o pastor aqui pedindo carro, deu o carro, já passa lá para assinar o DUT. Tem movimentos aí que são verdadeiros, fazendo comércio de voz, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos ver aqui, tem mais, né? Mas vamos ver o João, Jesus, Paulo, Pedro. Vamos ver João aqui. 1 João, no capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Diz assim, olha, amados, 4:1. Não deis crédito a qualquer espírito. Não pensa, viu, amados, que um pastor está com a gravata, está eu comigo aqui, né? O pastor está falando, esse é o homem. Não dê crédito a qualquer espírito.
quem quer que seja, de igreja que seja, né? Mas dê crédito à verdade. Então, se você ouvir alguém pregando segundo os oráculos de Deus, assim diz o Senhor, escute. Mas se não está falando assim diz o Senhor, é coisas de homem, peça discernimento do Espírito Santo, porque há muitos espíritos enganadores, e você não deve dar crédito, acreditar em qualquer um que diz, né, que é pastor, que é não sei o que e tal. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja, nisto reconhecereis o Espírito de Deus, com E maiúsculo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, porque Jesus é o Evangelho de Deus. Uma irmã, ela esses dias estava por aqui conversando comigo, voltou assim, dizendo: não, pastor, eu estava sendo enganada, né? Porque alguém estava conversando comigo dizendo que Jesus foi um grande profeta. O Espírito Santo, não existe Espírito Santo. Aí eu disse para ela: isso é do diabo, minha irmã. Aquele que não confessa Jesus Cristo como vindo em carne, não é de Deus, não, é do diabo. E tenha muito cuidado, que a senhora não deve nem estar conversando com esse tipo de pessoa. Mas vamos ver mais um pouquinho à frente. Então João diz aqui, olha: todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ele atua, ele é atuante nos filhos da desobediência. Então diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo, né? Porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está realmente no mundo, né? Segunda João aqui na cartinha diz assim, né? Verso 7, olha: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, é a palavra de hoje, né? Cautela, cuidado, fique alerta. Para não perderdes. Irmãos, eu estou lendo muito mal, mas eu descobri, eu vou trocar, eu fiz o exame de vista hoje, né? E eu espero melhorar, viu? Tenha um pouquinho de paciência comigo aí. Termino os estudos, eu levo lapado. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Aquela história, né? Eu era da igreja, mas desviei. Não existe desviado, não. Aquele que é de Deus, ele permanece em Deus. Permanece na doutrina. Esse sim, esse assim, esse tem assim o Pai como o Filho. Jesus salva uma vez por todas, amados. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Coloca em mim e em você. Eu posso, né, não sou perfeito não, mas desde aquele dia 2 de novembro de 95, e o meu Senhor me salvou. Eu estou aqui até hoje, pela graça de Deus, mas batalhando, lutando, né? Não é moleza não. Pela graça de Deus, viu? Mas também existe a soberania de Deus e a minha responsabilidade
como filho de Deus. Essas duas coisas andam juntas. Andam juntas. Tem muita gente botando culpa no diabo, né? Ele tenta. Ele coloca. Mas ele não te empurra, não, né? Ele coloca as tentações, mas cair na tentação é comigo, é contigo. Então diz aqui, olha, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho e o Espírito Santo. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Foi que eu li para a senhora, para a irmã. Não receba em casa, seja mal educado mesmo, né? É para ser. Nem lhes dei as boas-vindas, tá vendo? Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Judas, último vimos, né? Jesus, Paulo, Pedro, João, agora Judas. O irmão de Jesus, pela parte de Maria, né? Esse Judas aqui. Diz assim, olha o Judas, amados, verso 3. Quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Está vendo, amados? É um combate. E ele diz, diligentemente, com cuidado, cuidadosamente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pelo corpo de doutrina. É o ensino. Por isso que Paulo, com grande preocupação, ele vai tratar agora na carta, né? Por isso que eu fiz questão de gastar esse tempo com os irmãos para entrarmos, né? Mas antes de entrarmos, olha, cuidado, né? Que Paulo vai agora provar a soberania de Jesus Cristo, a sua preeminência, né? A sua suficiência, a sua superioridade, a sua plenitude, e coisas maravilhosas vêm aí pela frente, né? Mas veja o que ele diz, verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Volte lá para Colossenses, né? Então, Paulo, a partir de agora, vai dar orientação, vai dar instrução, vai dar mesmo ensino, doutrina, né? Que vai fazer a igreja crescer mais no conhecimento. Aliás, ele quer, né? Veja, finalzinho do verso 10. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós só vamos crescer quando nós conhecermos mais ainda. E a forma de conhecer a Deus é a sua palavra, né? Aí nós vamos receber todo o poder, tudo que precisamos, amados irmãos. Mas não tem outro caminho, não. Então, eu convido os irmãos, a partir da próxima terça, essa jornada aqui, né? Entrando em Colossenses, quando vamos mesmo exaltar o principal assunto dessa carta, que é a preeminência de Cristo. Nós lemos, no primeiro dia desse estudo, o estudo foi lido a carta todinha, né? Nós lemos em 20 minutos aqui. Leia. Antes de vir para o culto na próxima terça, gasta 20 minutos. E aí nós identificamos as personagens, né, dessa carta. Paulo, pessoa do Paulo, e os seus auxiliares, Timóteo e Epáfras.
Identificamos a pessoa do povo de Deus, né? E a principal é a pessoa de Cristo. E aí ele vai começar aqui, ele, nele, tudo por meio dele, para ele, a ele toda a glória. E ele começa, né, no verso 13 dizendo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então nós vamos identificar esse ele, nele, em 4 coisas: o que ele é, o que ele fez, o que ele faz e o que ele vai fazer. Jesus é completo, viu? É a plenitude. Ele é o Salvador. Amém, irmãos? Pai, muito obrigado, porque o Senhor, em ti reside toda a plenitude da divindade. Nós queremos muito mais, Senhor. Obrigado porque o Senhor já nos libertou do império das trevas e já nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e o perdão dos pecados, a tão grande salvação. O Senhor já fez isso por nós, mas ainda continua a fazer coisas grandiosas e ainda vai fazer coisas maravilhosas. E o que o Senhor já fez, tudo por nós. Pai, muito obrigado. Também, se algum amado está nos ouvindo nessa noite, que possa entender que é nele, é para ele, e nele não, nele há salvação. E não há salvação em nenhum outro. Ó Pai, trabalha as nossas mentes, nos nossos corações, edifica, fortalece a tua igreja, que possamos ser crentes realmente preparados para a batalha. E assim nos ajuda nessa caminhada. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amados, uma boa noite a todos, aos que estão também nos assistindo. Deus abençoe. Os que puderem chegar, sexta-feira é oração. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu acredito nisso. Por isso que, pela graça de Deus, toda sexta-feira estou aqui, orando com os irmãos e pelos irmãos, por todos. Deus abençoe.